podemos reunir
a igreja. Vocês fazem parte de uma só igreja. Esse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando os nossos corações e os nossos pensamentos, tudo está ligado em uma adoração a Deus, Deus aqui, Ele pode responder grandiosamente. Obrigado. Eu, seu irmão, agradece pela dedicação e o esforço que você fez para estar aqui. Amém? E eu gostaria de ler com você uma escritura em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. Talvez essa pregação dessa noite ela tenha uma força. Talvez seja um pouco difícil a nós, mas eu acredito que isso nós precisamos. Todos os filhos de Deus precisam. Chega momentos que os filhos de Deus crescem e eles precisam ouvir coisas mais firmes para podermos trabalhar para o reino de Deus. E compreender por que Jesus deixou essas escrituras dessa maneira e entender muito claro. Se o Espírito Santo está em você, Ele está obrigado a mostrar a você a verdade. Amém? Mateus capítulo 10, verso 34. Vamos ler. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disserção o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida, por amor a mim, achá-la. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, são palavras de Jesus Cristo ensinando naquele tempo, mas hoje também ensinando nesse tempo, Pai. Ajuda-nos, Pai, mais uma vez, porque sempre o Senhor está nesse negócio. Esse negócio não é de um homem, esse negócio é de Deus. Por isso estamos convictos, porque Tu não muda, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esta é a nossa confiança, o que está escrito. Quando está escrito, podemos dizer, assim diz o Senhor. E aqui estamos, Pai, essa noite reunidos para um momento todo especial, que é agradecer-te de todas as coisas e unirmos nossa fé para prosseguir a jornada diante, em Tua direção, em Tua palavra, em Tuas convicções que o Senhor coloca em nossos corações. Por isso, abençoa essa congregação essa noite, Pai. É o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Tem assunto que é mais... Como usar uma expressão mais simples para poder você entender. É gostoso, né? Tem pregação que ela tem um ar mais saboroso, mas tem pregação que parece que estamos comendo alguma erva amargosa. Por que eu quis trazer esse assunto? Porque eu queria falar sobre nascer de novo e batismo do Espírito Santo. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, você já sempre fala sobre isso. Mas é isso que precisamos. É isso que precisamos. Irmãos, eu quero mostrar uma condição que está dentro da Bíblia. Eu acho que vocês já leram e vocês já se amadureceram nisso e você leu. Os apóstolos, eles andavam com Jesus, falavam com Jesus,
tinha todo aquele convívio, e Jesus sempre explicando o que ia acontecer, todas essas coisas, mas eles só tinham justificação e santificação. Já pensou nisso? Apóstolos, o mestre Jesus estava ali, mas eles só tinham justificação e santificação em suas vidas. Olhe o mestre do mestre ao redor, e ainda eles não conseguiram amadurecer. O interessante é que Jesus fala assim, Pai, eu me santifico por eles. Você já entendeu isso? Você já se santificou por sua família? Você se entregou totalmente para a sua família? Então, Jesus fala assim, eu me santifico por ele. E vamos ler mais para frente o que o irmão Brana diz quando Jesus se santifica por ele. Você sabia que Jesus podia ter uma família? Você sabia que Jesus podia casar, ter uma esposa, ter uma vida tranquila? Mas ele falou assim, Pai, eu me santifico por eles. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas será que nós se santificamos mesmo? Cedemos os nossos direitos, rendemos nossa vida por Evangelho, ou estamos como os discípulos que estavam andando com Jesus e nem sabiam quem era Jesus? Você sabe quem é Jesus? Opa, você sabe? Você sabe quem é Jesus? Então vamos entrar por esse caminho. Quando eu leio essa escritura, você logo diz assim, meu Deus, né? Não cuidei de vir trazer paz à terra, e não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer a palavra. Porque o inimigo está na própria família. Daí você diz, mas como, irmão? Você vai contra a sua família? Não. Você vai orar para a sua família? Vai. Você vai pedir por eles? Vai. Tudo isso está certo. Mas Jesus está mostrando o que acontece quando você recebe alguma coisa tão especial que é o Espírito Santo. E quando a outra pessoa que está ao teu lado, ou é da família, que não recebe o Espírito Santo, isso gera guerra, conflitos, batalhas. E é um cuidado saber isso. Até poder Deus trabalhar no coração das duas pessoas ou da família toda para poder ela ser convertida a todos. Mas enquanto não é, existe conflito. Por isso que ele veio dizer firmemente a você. Ele vai dizer bem claro, ele diz assim, porque vim pôr em disserção homens contra o seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e assim o inimigo do homem serão os seus familiares. Você consegue ver isso Jesus falando? Será que seria um bom sermão para o final do ano? Pense nisso, né? Mas vamos tentar entrar um pouquinho sobre essa questão. Muitas vezes, quando acontece o final do ano, alguns falam assim, irmão. Talvez um dia ouviu alguém falar assim, ou talvez até aconteceu de você falar assim, esse ano eu vou virar a página. Esse ano eu vou virar a página e o ano que vem eu vou me esforçar nisso, esforçar naquilo, esforçar em tantas coisas, vou tentar ser melhor. Parece até bom, né? Quando você diz assim, vamos virar a página. Mas não. Que essa noite possamos nascer. Agora tem uma coisa que é importante você saber. Para nascer, você precisa morrer. E agora o problema é que muita gente não quer morrer. Mas para nascer, você precisa morrer.
Você quer morrer mesmo? Vamos ver. Vamos chegar lá, vamos ver se a gente consegue. Eu vou usar algumas mensagens, algumas coisas que nosso mensageiro falou, para ver se a gente consegue entrar nesse assunto. Escute bem, é por isso que ouvimos o irmão Branham dizer: há abordagem para esse nascimento. Precisamos seguir as instruções para o novo nascimento. Um novo nascer, portanto, precisamos saber qual é a abordagem. Devemos saber se percorremos o caminho fornecido por Deus. Esse caminho é um caminho de morte. Peraí, é de Deus, mas é de morte. Você deve morrer. E não apenas morrer, mas deve morrer tão mal que apodrece sozinho. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você morrer, morra sozinho. Pense numa semente, irmão. Quando você planta ou num vaso, ou na terra, ela vai cair na terra, vai apodrecer sozinho. Você viu alguma semente apodrecendo junto? Ah, eu não queria ser desse jeito. Ah, eu queria ser daquela outra maneira. Eu pensava que era assim. Não. É sozinho. O que eu vejo mais hoje, irmãos, desculpe a minha sinceridade, é que ainda não chegamos a nível de nascer. Eu acredito que muitos estão em alguns espaços, como justificação, santificação. Daí você diz: ah, mas irmão, eu te acho de tantas maneiras assim, será que só estou na santificação? Irmãos, olhe bem o que eu vou falar. Quando Jesus enviou os discípulos, os apóstolos ali, e seguir, eles expulsaram demônios. Você sabe disso? Eles expulsaram, porque Jesus tinha se santificado por ele. E você acha que estavam convertidos? Porque a próprio Jesus fala assim: Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro, ama-me? Ainda não estava convertido, porque Jesus fala assim: quando te converteres, fale aos meus irmãos. Opa, né? Será que a gente aprendeu a nascer muito rápido? Ou aprendemos de uma maneira que o nascer parece ser muito fácil? Porque o nascer provém uma coisa antes, que é morrer. Você entendeu? E muitas vezes estávamos trancados num pensamento, irmão. Não quero fazer uma situação, oh meu Deus do céu. Estávamos trancados nesse pensamento. Você recebe o mensageiro, você nasceu de novo. Você aceita a mensagem que o mensageiro está falando, você nasceu de novo. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura não diz isso. A Escritura diz assim: morre para nascer de novo. Outra escrito assim: aceite o mensageiro para nascer de novo? Não, morre para nascer de novo. Você está vendo o que a Escritura está dizendo? Isso aqui nos leva à adoção, por causa de uma mensagem poderosa que trouxe pelo um homem que foi escolhido por Deus. Mas, para você ir para esse outro nível, você tem que morrer. Que essa noite possa ter uma matança aqui. Essa vai ser o dia da matança. Que a espada, a palavra de Deus, possa atingir o teu coração e tornar-se uma nova criatura. Porque primeiro você tem que morrer. E ele vai colocar isso. Você aprendeu? É só. O problema com o cristianismo hoje é que a maioria das pessoas não estão dispostas a morrer, a apodrecer por conta própria. Portanto, nunca nasceu de novo de verdade. Escute, irmão. Escute agora a mensagem que o irmão Bruno vai dizer. Por quê? A mensagem é: por quê? Você se lembra de uma coisa? Pai, você se lembra quando é por quê? Pode crer, se lembra?
Ô pai, por que isso? Por que aquilo? É isso. Você está dizendo, por quê? Nós somos filhos. Por quê? Você diz, bem, outras pessoas fazem isso. Ô papai, outras pessoas estão fazendo isso. Você está captando que o irmão Bruno está entrando? Mensagem é, por quê? Ô papai, ô Senhor, outras pessoas fazem isso. Olha aqui. Isso é bom. Outras pessoas fazem isso. Bem, você não é como as outras pessoas. Papai não ia falar isso? Você, meu filho, você não é como as outras pessoas. Você é um filho de Deus. Ô papai, por quê? As outras pessoas fazem isso. Você está vendo o que o irmão Brana coloca dentro da mensagem para a gente abrir o nosso entendimento? A gente começa a contar uma estrutura que ele está falando. Você agora começou a entender por que o teu filho pergunta por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso ser assim, por que eu não posso ser aquilo? Porque você não é qualquer um. Que bom, né? Você não é como as outras pessoas, você está morto. A sua vida está escondida em Deus, através de Cristo, e selada pelo Espírito Santo. Veja, você não experimentou a toxina. Toxina deve ser essa, né? É só porque as pessoas não querem tentar. Agora você tem que morrer. Olhe bem, escute bem isso. Isso aqui é o mensageiro pregando e mostrando. Você tem que apodrecer. Esse é o problema das pessoas. Em vez disso, ir até o altar e ter algum tipo de sensação, irmão. Pulam, aperta a mão do pregador, saia e pega algum tipo de dogma, crê, recita e diga: eu pertenço a tal fulano. Quanto tempo foi assim, né? Eu sou do tabernáculo tal. Eu sou do tabernáculo tal. Eu sou do pastor tal. Eu sou do pastor A. Ah, meu pastor tem uma igreja muito grande. Meu pastor toma conta quase do sul todo. E havia uma empolgação no povo. E o irmão Brana ensinando os pequeninos. Olha só, se não é... Eu pertenço ao fulano de tal. Eu pertenço ao fulano de tal. Você é um cristão? A pergunta é, o irmão Brana faz, você é um cristão? Eu sou do fulano de tal. Não é assim? Pode perguntar para qualquer irmão da mensagem por aí, mais para frente, você vai dizer assim, você escuta isso aqui diferente aqui, mas você pergunta aí fora. Eu sou do tabernáculo e tal, da cidade e tal. Que coisa, né? Que coisa, né? Não faça isso, meu irmão. Você é de Cristo. Cristo morreu por você. Você é de Cristo. Agora você tem que morrer para você. E ele vai dizer assim, Você é um cristão? Eu sou do fulano de tal. Um cristão deve ser semelhante a Cristo. Daí o irmão Brana começa. Você deve ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é crer. É crer onde? É crer onde? Na palavra. Amém. Na palavra. Se você é semelhante a Cristo, você tem que crer na palavra. E outra coisa, você tem que manifestar essa palavra em sua vida. Porque Tiago fala isso. Se você não manifesta, você vive como? Você não usa a palavra e você prova para as pessoas que você não é um cristão. Não precisa provar para o pastor, não. Irmãos, há tempos passados, eu vou afirmar isso para você guardar. Isso, estamos em casa, estamos numa família, vocês são a minha família. Eu quero ver vocês todos na eternidade, cheio do poder de Deus, e vamos abrir um louvor. Isso eu quero que aconteça, tudo isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. No meu coração eu não fico falando algumas coisas para dizer assim, ele fala aquelas palavras só por causa... Não. Eu falo isso que eu quero que vocês estejam lá. Então isso nos coloca em uma posição muito importante quando nós unimos nossa fé. Se lembra que eu falei lá no passado, ali, quando eu contava assim, quem é o filho da promessa? É Jesus. E esse Jesus
corre o sangue do Deus Todo-Poderoso. E se ele é meu irmão, então corre o mesmo sangue em mim. E se você é meu irmão, corre o mesmo sangue. Não, eu acho que não, né? E irmã Brana fala assim, ó. Irmã Brana fala assim, ó. Para você nascer na família de Cristo, você tem que ter esse Espírito Santo, né? Para você nascer na família do Arantes, você tinha que ser da família do Arantes. Para nascer na família do Pinho, tinha que ser lá do Carlos, do Rosicrei, né? Do Vercrei. Para nascer em outra família, teria que ter isso. Mas nós nascemos onde? Você sabe onde que você nasceu? Você sabe aonde que você nasceu? Você sabe onde que você nasceu, né? Em Cristo Jesus, né? Amém? E isso é importante você saber. Vamos à frente aqui. Cristo deve ser semelhante. Um cristão deve ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é ser na palavra. Se você não acredita na palavra, então ele não pode ser semelhante a Cristo. Como você pode dizer que é um cristão e negar a metade da palavra? Olha só. Como você pode ser um cristão e negar uma parte ou uma grande parte da palavra? Daí você diz assim, irmão, eu só um pouquinho. Não, uma palavra. Se você nega uma palavra, você está tem que me resolver. O que o irmão Bruno vai dizer aqui, ó? Como você pode dizer que é um cristão e nega a metade da palavra, se o Espírito Santo, a palavra, o Espírito Santo confirma a palavra, e o Espírito Santo é a palavra que habita em você traz a promessa escrita de Deus para cada crente, amém? A palavra significa assim seja, eu creio nela de todo o meu coração, é a palavra de Deus, vivo, amém? Então, o que a gente está colocando isso? Porque queremos que nascemos de novo. E se você sabe, quando uma criança, pense na questão da criança, olha, vamos voltar de novo. A criança pega o papai é o herói dele. E o papai fala assim, ó, tal coisa para aquela criança. Diz assim, ó, meu papai falou isso. Que coisa boa, né? Quando o papai instrui bem, né? Não é verdade? Eu já vi várias crianças fazer isso. Meu papai disse que não é bom botar o dedo ali porque dá choque. Por quê? Foi instruído. E nós, nessa era também é a mesma coisa, irmão. Você quer nascer de novo? Vai morrer? Vai morrer, amém? Então isso é importante porque é só nascer de novo. E faltava o quê? O morrer. Olha aqui. Você deve nascer de novo. A mensagem é do irmão Branham em 1961. O irmão Branham diz: se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Escutou? Um pão caseiro é bom? Só para boa. Eu só estou querendo que você entenda o que é essas coisas do mundo. O que é essas coisas do mundo? Irmãos, a gente vive nessa terra. Você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso. Mas as coisas do mundo é outra coisa. Daí você diz, as coisas do mundo é beber, se embriagar, é prostituição. Essas coisas. Não. As coisas do mundo é quando tranca você nas coisas de Deus. Quando alguma coisa está trancando você, você deve dobrar o seu joelho e pedir a Deus. Se você tem algum irmão que ama e que diz que você tem confiança, pede para ele orar por você. Porque tem alguma coisa errada que está acontecendo. Porque se você troca o mundo pelas coisas de Deus, olha, você toma as coisas do mundo pelas coisas de Deus, não adianta, irmão. Talvez eu possa dizer assim para você. Isso é difícil para um pastor dizer. Mas quero dizer isso para você de todo o meu coração, irmão. Sabe onde que é o teu lugar? Sabe onde que é o teu lugar? É na casa de Deus. Toda a vida vai ser na casa de Deus o teu lugar.
O problema é quando você começa a não vir à casa de Deus, o que você acha? Você não come todo dia? Amém? Você come todo dia. E se você não come todo dia, o que aconteceria com você? Você ia emagrecer, emagrecer, e daqui a pouquinho você estava em falência de fome. Por quê? Porque é obrigado você se alimentar da palavra de Deus. Daí você assim, não, eu me alimento em casa, desse jeito assim. Não. Então, por que ele deixou o quíntuplo? Por que Deus deixou o quíntuplo? Por que Deus deu o quíntuplo? Para ensinar o povo. Não é porque o quíntuplo, é um homem, o irmão Arantes é o quíntuplo. Não é isto. Eu já expliquei isso para você. O dom está no quíntuplo. Aquela pessoa é o dom. Não é ele que é bom. É Deus que está ali manifestado dentro do quíntuplo. Se você olhar para a pessoa, você está totalmente errado. Você olha pelo dom que Deus colocou. Isso é importante. Porque estamos crescendo, precisamos morrer. E o irmão Bruno está falando. E olhe bem o que ele vai dizer. Se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Seu sacrifício ainda não foi aceito. Sua natureza não foi aceita. Olha só, o seu sacrifício não foi aceito, a sua natureza não foi aceita e você não mudou. Barbaridade. Seja sincero com você. Você mudou? Amém? Glórias a Deus. Você mudou? Amém? Aleluia. É isso que eu gosto de ver. Cristão convicto da sua mudança. Aí que eu vejo. Levantou, diz, eu mudei. Graças a Deus, porque quem mudou você foi o Espírito Santo. Então você morreu para aquelas coisas para você ser mudado, irmão. Olha aqui. Agora, você sabe o que significa nascer de novo? Veja, sua natureza mudou. Olha aqui, você sabe o que é nascer de novo? Sua natureza mudou. Você toma uma nova, se torna uma nova criatura. Você tem que morrer primeiro e depois nascer de novo. Irmão Brana, vai de novo. Ó. Você tem que morrer primeiro para nascer de novo. Será que muitas pessoas pensam que nascer é santificação? Porque santificação gera muita coisa em nós, sabia? Gera isso aqui, ó. Felicidade. Ou dança no Espírito. Sabia que você dança no Espírito com santificação? Você dança no Espírito. Você se alegra em santificação. Mas não é isso. Aqui está o problema, não é isso. Porque nascer de novo, o Espírito de Deus está em você. Já pensou isso? O Espírito de Deus mora em você. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar isso com... No sermão, você deve nascer de novo. O irmão Brana fala assim, ó. Ele nos diz qual é esse processo. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. De novo, você de novo? De novo. Morte. Não, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não, não. O processo é morte. 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 Eu quero que você grave. Quer nascer de novo? Morte. Tudo passa. Você pega um grão de milho e esse milho espera viver novamente e ele tem que morrer primeiro. Se ele quer viver, ele precisa morrer. Se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível para ele. Aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquela grama, aquela vegetal, tudo que espera viver novamente deve morrer primeiro. Você espera viver? Você deve morrer primeiro. Você deve morrer primeiro. Você tem que fazer isso. Se você não morre, você nunca mais poderá viver. Esse é o conselho que o irmão Brando está dizendo para você. Se você não morrer, você nunca mais viverá. Bom, irmãos? Jovens, saúde. Mas isso é para você também.
Porque o dia que você tiver uma experiência de morte, não morte, mas morrer para si, pelos seus desejos, pelos seus gostos, pelas suas coisas. O irmão Brana vai falar aqui. Vou deixar o irmão Brana falar, né? Ele vai dizer assim, ó. Agora, a abordagem para esse nascimento, há uma abordagem para ele. É para abordar esse nascimento. Você tem que passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa viva, novamente, tem que morrer primeiro. E você não pode manter o mesmo espírito. Espera aí. Irmão, vou usar uma maneira de expressar para você entender. Isso aí quem fala é mais pessoal mais antigo. Eu estou convertido, mas o meu braço não. Você acredita nisso? Como pode? Eu estou convertido e o meu braço não. Não, isso aí, para mim, a pessoa nunca entendeu a palavra. Por quê? Se eu estou convertido, todo o meu corpo segue a minha conversão. Não, meu braço não está convertido, eu te dou-te um. Quando o irmão Brana deu um soco lá, ele estava ainda em processo, irmão. Só porque ele é um profeta, ele não tem processo na vida dele, eles pegam desde o começo o irmão Brana e acham que o irmão Brana não tem processo. O irmão Brana lá no começo, que aconteceu aqueles problemas todos, ele estava em processo. Ele nem, olha só, ele vai lá naquele grupo, eu quero que você entenda os processos. Ele vai naquele grupo que diz, só Jesus. Ele vem de uma pescaria, ele para lá, ele não está com muito dinheiro, ele vai lá, compra um pãozinho amanhecido e fica ali, e ali está só Jesus. Quando ele entra lá, Deus entra na vida dele. Ele vai pregar, houve uma unção nele ali. Agora, daí, quando ele volta para casa, ele vai contar isso para a esposa, né? A felicidade dele é contar isso. Você, quando entra numa experiência com essa, você quer que a tua esposa escuta, você quer que o teu filho escuta, você quer que as pessoas escutem isso. E o que aconteceu? Ele vai falar com a sogra. E ela vai dizer assim para ele, você não vai para esse pessoal, esses santos roladores. O que ele faz? Ele escuta mais a voz da sogra do que a voz de Deus. O que a gente leu hoje? Escuta mais a voz da sogra, mas você também pode escutar a voz do filho, você pode escutar a voz do pai, você pode escutar a voz da filha, você pode escutar a voz de tal, você pode escutar a voz de tal. Não é para isso? Você tem que escutar a voz de Deus. Daí Deus vem e gera tudo aquilo a isso em cima da vida dele. Ele perde a sua esposa, ele perde a sua filha. Ali há uma destruição na cidade dele, para ensinar o profeta a ser o quê? Obediente à palavra. Será que daquela maneira tão dura foi? Foi. Porque ele era um vaso escolhido para um projeto muito grande. Agora acha nós nessa condição. Você acha que você não é corrigido, não? Você acha que você vai passar bem batido dessa ação quando você faz isso? Não vai. Se você é um filho de Deus, você vai pagar um preço pelas suas ações. E isso é pura verdade. Se você vê as Escrituras, se você vê Jesus falando, você vai começar a entender todos esses padrões, irmãos. Estamos crescendo no quê? Entender isso para saber o que é novo nascimento. Vamos aqui. Olha só o que ele vai dizer aqui. Você não pode manter o mesmo espírito. Você não pode manter os mesmos hábitos. Você não pode manter os mesmos pensamentos. Você já viu? O que o irmão Brana abre 3 coisas aqui. Você não pode manter o mesmo espírito. Vamos começar primeiro. Espírito. Você não pode manter, porque esse espírito tem que ser mudado. Porque senão você não consegue nem aceitar você e nem recebe a palavra de Deus. Depois é hábito. Irmão,
hábito é a pior coisa que, quando esses hábitos são bons, Deus te abençoe. Mas quando o hábito não é bom, cuide com isso, irmão. Vou falar. Mano, tem vezes que a gente tem hábito de mentir. Mesmo que tu não queira, mas chega. Se você não tiver o Espírito Santo dando um choque nas tuas costas, e você não reconhecer isso, você tem aquele hábito. É hábito. A palavra diz assim: sim, sim, não, não. O que procede disso é o quê? Você entende isso? Foi tão claro? Talvez está difícil um pouquinho, né? Mas vamos, né? Vamos subindo pela graça de Deus. Eu acho que a palavra tem que ser pregada e nós podemos crescer. Ele vai dizer assim, então, hábito, né? Você não pode manter os seus pensamentos. Como é que eu vejo que a pessoa está mantendo os seus pensamentos? Você sabe? Você sabe como eu vejo quando você está mantendo os seus pensamentos? Ou você acha que... Como é que eu sei que aquela pessoa está mantendo os seus pensamentos? E isso é um dos pontos que um pastor tem que ter, discernimento espiritual. E um filho de Deus também tem que ter. Agora eu vou dizer por quê. Eu uso a palavra para falar uma coisa para você. Quando você usa para o teu interesse, eu já vi que você não discerniu a palavra. Você pegou? É muito simples. Quando a palavra diz assim, que os irmãos vivem em união, e você está fazendo conflito, você está com seus próprios pensamentos. Porque se você tomasse aquela palavra que é Cristo que falou, você não faria isso. Você entendeu? Então eu consigo discernir os pensamentos das pessoas só vendo ela falar, irmão. E isso, isso é porque o irmão é o pastor. Não! Isso foi dado para aqueles homens que realmente creram que vai ter e tem um profeta. Porque recebe o quê? Um galardão de profeta. Não pode ser enganado, porque recebeu aquilo. Cresça, irmão. Não adianta vir com coisa. Eu posso dizer para você assim, não, irmão, Deus te abençoe. Mas esse é o Arantes falando. Você entende? Olha só. Alguém vem falar tal coisa, eu digo assim, Deus te abençoe. Parece que passou. Eu fui lá e justifiquei isso para ele. Parece que eu aceitei. Porque eu não quero usar a tua palavra contra a minha pessoa. Então eu digo assim, Deus te abençoe, que seja próspero. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Não sei se eu consegui explicar isso bem mais claro para você. As nossas palavras, irmãos, elas têm que estar dentro do nosso coração. Se eu digo que amo a minha irmã, eu amo de todo o meu coração. Senão, eu não posso dizer isso a ela. Mas se eu amo ela, eu digo, minha irmã divina, eu te amo de todo o meu coração. Você entendeu? Não tenho dificuldade com isso, porque amo. Agora, se eu não amo aquela pessoa e falo isso, o que eu estou sendo? Hipócrita, não é isso? Amém. É isso, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Então, a tua palavra, ela tem poder quando você está ligado com a palavra da verdade. Amém? Amém? Então vamos à frente, né? Escute bem o que ele vai dizer aqui. Você tem que morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel fez com o cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer. Morrer para o seu próprio pensamento, para nascer para o pensamento dele. Quem? Dele. Morrer para o seu pensamento e para ter o pensamento de quem? Dele. Amém? Você entendeu quem é esse dele? Vamos ver o que o irmão Manuel vai dizer. Deixe-me a mente que está em Cristo está em você. Para você deixar a mente de Cristo entrar em você, irmão. Vamos de novo. Você tem o quê? Opa, igreja, vamos falar. Vamos abrir essa voz. Você tem o quê? Morrer.
Para o pensamento de Cristo entrar em seu coração e sua vida, você tem o quê? Morrer. Amém. Glórias. Você está entendendo o que é novo nascimento? Você mesmo vai olhar para você e você vai olhar e dizer assim: irmão Arantes, eu ainda não morri. Você vai dizer, porque essa palavra que está sendo falada agora, que é a mensagem do profeta, ela te coloca em uma posição para dizer assim: não, irmão Arantes, eu tenho certeza que eu morri. Vou ficar feliz com você. Amém? Olha aqui. Então ele vai colocar as coisas no eixo, ele vai colocando. E agora, irmão, irmã, deixe-me dizer isto na maneira mais inteligente que eu sei. Olha o irmão Bruno falando. Agora, irmão, irmã, deixe-me dizer isso da maneira mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar sua palavra? Visto o que o irmão está falando? Da maneira mais inteligente que eu possa entender. Eu quero ajudar você, irmão brasileiro, eu quero ajudar a congregação, eu quero ajudar você também a entender isso da maior maneira que possa entrar, que o Espírito Santo faça isso em você, entre em seu coração nesse dia, mudança de ano. Mas a maneira mais inteligente, é inteligente, mas é simples, irmão. Olha só o que está acontecendo aqui. Como você pode ter o pensamento dele e negar a sua palavra? Cada um olhe para você. Eu já tenho que olhar para mim. Eu luto contra o meu eu. Não pensas que o pastor ou o irmão Arantes não luta contra o seu eu. Luta. E luta bastante. Esse meu eu aqui, ele é muito pegajoso para você entender. Onde estamos aqui? E agora, tá, aqui. E ainda assim afirma que nasceu de novo? Basta fazer essa pergunta a si mesmo: como você pode fazer isso? Você não pode. Se você nasceu de novo, você tem o pensamento dele. E se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. E a Bíblia diz, a Bíblia ensina isso. Se algum irmão quiser, onde você encontrar aquela criatura, procure na palavra criatura, no léxico, né? No dicionário, e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida uma nova criação. Vocês, nova criação, aleluia, aleluia. Mantenha a fé, irmão, mantenha a fé. Você pode dizer, não olha para as fraquezas, mas você é uma nova criatura. Você entendeu o que eu quero falar, né? Não é através mantenha a fé na palavra, muda a gente. É o Espírito Santo que faz a obra. Você não fique fazendo força com a sua capacidade. Por isso que eu estou dizendo, mantenha a fé. É uma coisa muito importante você entender, a fé que muda as coisas, a fé que faz as coisas acontecer. A fé vem de Deus. Não é assim, olhe bem o que eu quero dizer. Olha só como é que é uma fé que não é de Deus. Eu estou aqui, eu não sou uma ovelha, eu fico falando assim: nasça lã, eu preciso da lã, nasça lã. Nunca vai ser, porque eu não sou uma ovelha. Agora uma ovelha, o que ela faz? Ela pasta, ela come, ela pula, ela fica feliz, ela fala com a outra, e tal, e produz lã naturalmente, irmão. Você entendeu isso? Por isso que não é uma força, é uma força que vem dentro de você. É o poder do Espírito Santo dizendo: morresse, agora vai fluir vida. Olha aqui. Ele vai dizer assim: você deve se sentir muito preocupado quando está na presença dele. Que você siga o caminho dos metodistas ou o caminho do batista, seja qual for o caminho que você vai, você tem que estar tão preocupado, que sentir tão preocupado até que isto o matará. Sabe por que ele usou ali o batista, outros de outras igrejas? Porque o irmão Branham teve um período, você sabe, né? Vou dizer, ele teve aquele período onde ele falava das outras igrejas, irmão. Se você estudar a mensagem, você vai entender isso. É igual Jesus Cristo.
quando ele veio? Cura. Primeiro manifestou as curas. O povo tudo correu atrás. Depois ele, peixinhos, pão. Oh, esse é o rei que nós precisamos. Então, tudo isso foi para estimular, porque lá dentro desse povo existiam os eleitos. Então teve que fazer um movimento. E o irmão Brana fez a mesma coisa. Ele veio com o seu ministério, o primeiro ministério dele de cura. O segundo ministério foi de discernimento do Espírito. Discernir o Espírito que estava dentro do coração das pessoas. Mas o terceiro é palavra só. É ensino. É correção. Por isso que até aqui, quando você escuta o irmão Bruno falar sobre o irmão tal, o que você entende com isso? Eu vou dar um exemplo para você entender e você nunca separar isso. Irmão, você não olha a pessoa pelo qual placa é. Não. Se você faz isso pela placa, você está... Vai dizer assim, qual é a placa? Eu sou da Assembleia de Deus. Daí você diz assim, ó, aquela é a placa. Ah, não. Não está salvo. Ah, eu sou do Batista. Ih, meu Deus do céu. Ele nem tem a experiência de pentecostalismo. Você percebeu aqui? Você está olhando pela placa. Não é assim que se faz. Não é assim. Irmão Brana já ensinou muito claro. Você olha aquela pessoa pelo Espírito que ela tem. Você entende? Porque se ela tem um Espírito Santo nela, é o Espírito Santo e ela faz parte de você. Você entendeu? É pelo Espírito Santo, não é pelo que ela é de tal igreja, de tal isso, tal. Não. Amém? Amém? Entenderam? Então, o que a gente é? A gente é um discernidor de espírito. Eu não estou, porque a gente tem, irmão, a gente tem esses costumes. Escute bem qual é o nosso costume. Se eu sei que é da Assembleia, pronto. Ou se eu sei que é da Adventista, pronto. Estou errado. Eu tenho que conversar com aquela pessoa e discernir o espírito que está nela. Você entendeu? O espírito é que vale ali. Sabe por quê? Daí você, mas irmão, mas eles não têm isso. Claro, mas se aquela pessoa começar a conhecer a verdade e a palavra for abrindo, ela vai aceitar. Você entendeu? Porque o espírito que está nela é o espírito de Deus. Só que ela não tem o entendimento cabível para crescer daquele lugar. Você entende o que eu estou falando, né? Vamos um pouquinho para frente. Temos que contar o tempo. Mas tem algumas coisinhas aqui para finalizar, mas quero fechar esse quadro, né? Olhe bem. Marca da besta. Não vê você? É o Espírito Santo, irmão. É aí quando você entra na obra consumada. Se você simplesmente foi justificado, olha, escute bem, justificado, tudo bem, isto é bom. Se você foi santificado, isto é bom. Mas quando você recebe o Espírito Santo, é uma obra consumada. Você começou a entender por que é necessário nascer de novo? Obra consumada. Escute bem o que ele vai dizer. E Deus tem completado o seu plano de salvação. Ele selou com o batismo do Espírito Santo. Amém? Que coisa, quando crê nisto, o Espírito Santo em cada lugar na Bíblia é uma obra consumada. E Deus completou a sua obra. Ele chamou os seus discípulos através da justificação, da santificação. Em João 17:17, deu-lhe poder contra os espíritos. Olhe bem aqui, eles estão justificados, santificados e receberam poder contra os espíritos imundos. Eles saíram expulsando os demônios e voltaram regozijando. Você entendeu? Justificação, santificação, e agora eles recebem poder para expulsar os demônios e voltam regozijando. Você entendeu aqui? Aonde está o batismo do Espírito Santo? Escute o irmão Brando dizer. Ele disse: não regozije por haver expulsado o demônio, eles haveram se sujeitado a vós, mas regozije pelo seu nome que está escrito melhor ainda, no céu, né? No livro da vida, amém? No livro do Cordeiro, amém? Você entendeu? O que Jesus está explicando para eles?
Poxa, fui lá, entrei naquela casa, expulsei o demônio. Eu vi o Satanás caindo como raio. Estou feliz, eu tenho poder. É isso? Olha, se for só isso, então tem um monte na situação. Não é isso. Só em saber que o teu nome está lá. Você já pensou que honra o teu nome está escrito naquele livro? Isso é uma honra. Isso Deus que escreveu o teu nome. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Eu quero lhe perguntar algo agora, meus irmãos. Se o meu nome está escrito no céu, está tudo bem? E agora? Isso é uma pergunta que o Bruno fez. Ele vai dizer assim, ó. Não. Ficou complicado? Não. Olha só o que ele vai dizer. Não, Senhor. Sem dúvida. Que não. Judas estava bem com eles. Judas era apenas como um grande pato na lagoa. Com o resto deles era. Ele veio diretamente através da justificação. Olha, escute bem o que Judas está fazendo aqui. Está sendo justificado. Saiu através da santificação. Orou pelos enfermos. O Judas orou pelos enfermos. Obteve grande resultado. Mas quando chegou ao Pentecoste, ele mostrou suas cores. Quem quer morrer? Você quer entrar no Pentecoste? Você não quer o Espírito Santo? Aí que mostra a sua cor. Porque enquanto eu tiver com meus pensamentos e não tenho os pensamentos de Cristo, enquanto eu ficar falando e não ter os pensamentos de Cristo e acha, escute a mensagem. Não precisa escutar o Arantes, escute o que o mensageiro disse, porque eu li a pregação toda, é só ler a mensagem. Olha aqui. Ele coloca toda essa ideia firmada para dizer assim, ó. O Judas morreu para entrar no Pentecoste e receber? Por que Judas não morreu? Você se lembra da palavra que faz morrer? Obediência total à palavra me dá o direito ao quê? Ao Espírito Santo. Você entendeu por que Judas não morreu? A mensagem é a perfeição. Confesse seus pecados na presença do sangue de Jesus e viva. Quem vem daquele sangue retornará e adorará. A santificação dos desejos das coisas do mundo, pois porque todo o suficiente sacrifício Ele nos santificou. Um Espírito, nós somos todos batizados num corpo. Agora, não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender essa expressão quando ele fala assim, ó, não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, para que caminham, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós tentamos caminhar pelo Espírito, pelo Espírito, ainda desejamos a carne, o sacrifício ainda não foi suficiente aplicado a você, mas o adorador, uma vez purificado, não tem mais desejo do pecado. Você entendeu o que está falando aqui? Ele está falando assim, irmão. Se você reconhece o sangue, e Cristo derramou o sangue por você, e esse sangue entrou e purificou você, você não tem mais desejo pelo pecado. Agora não vem me dizer que você não vai errar. Daí é outro nível. Daí se você não erra, você não está nesse setor aqui. Você já devia estar no céu. O que acontece é que nós vamos errar, porque nós somos humanos. Eu vou errar. Por isso que eu vou aproveitar esse momento aqui e dizer assim, ó. Quantas vezes errei? E eu quero pedir perdão pelos meus erros. O irmão Arantes, o homem Arantes, pede perdão a vocês. Em quantas vezes eu errei? E você entende isso? O homem Arantes. Agora, quando eu falo a palavra, eu não posso pedir a perdão. Talvez ela chegue dura a você, mas eu não posso pedir perdão.
porque é a palavra de Deus, e Deus honra a sua palavra, mantenha a sua palavra, e um dia essa palavra vai condenar se você não aceitar. Daí eu não posso pedir perdão. Você entendeu? Perdão é o homem, como homem, cheio de falhas, talvez numa ação, numa maneira, eu peço perdão a vocês, você entendeu? Mas a palavra de Deus, por isso que um pregador, quando prega a palavra de Deus como ela é, ele não pode chegar ali e dizer assim: pai, me perdoa, fiz tudo. Não, você fez o certo, você pregou a palavra, e aí ela tem o seu curso em sua vida. Escute aqui, para finalizar, se o músico quiser vir, estamos para fazer depois da Santa Ceia, né? Fique mais próximo aqui, que eu vou. Vamos ler isso aqui, para finalizar. Deixe-me esclarecer aquilo a respeito de você ser convertido. Pedro havia sido salvo, ele cria no Senhor e seguia. Escute bem, preste atenção nisso. Jesus lhe disse que ele era e fez segui-lo. Ele lhe deu poder contra os espíritos imundos e o santificou. Jesus o santificou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele mesmo se santificou por eles. Mas depois de tudo isso, ele se tornou orador principal do grupo. Pedro se tornou o orador, o principal, o que falava, o que dizia as palavras. É isso que a palavra diz. Mas daí o irmão Bruno fala assim, como os católicos gostam de chamar bispo da igreja, ou papa, Pedro, né? Ou seja, o que for, o cabeça da igreja, mesmo assim, Jesus disse na noite de sua traição. Naquele dia da sua traição, Jesus disse a ele: tu me amas, Pedro? No dia que Pedro ia trair ele, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta minhas ovelhas. E ele disse isso 3 vezes. E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E disse: e eu irei contigo até o fim, eu irei contigo até a morte, assim por diante. Esse é o homem Pedro. Isso é nós, que diz que vamos até o fim, que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo. Esse é o Pedro. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Apacente as minhas ovelhas. Agora veja o que o irmão Bruno vai colocar aqui para nós. Ele vai dizer assim, ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Acabou com Pedro, né? Pense nisso, irmão. Se fosse um irmão que fizesse isso conosco, o que você faria? Se fosse um irmão que fizesse isso com você, o que você faria? Por isso que você deve entender o que é graça. É uma coisa, né? Negar 3 vezes, ele disse: mas Pedro, eu orei por ti. Ouça, isso não é tudo. Tenho orado por ti, e depois que tu, olha só, e depois, Jesus está falando, e depois que tu se converteres, então confirma aos teus irmãos, depois que tu te converteres. E ele havia gritado, provavelmente ele havia dançado no Espírito. Olha só o que o irmão Bruno está falando de Pedro. Ele havia feito todas essas coisas, mas ele não havia recebido o Espírito Santo ainda. Já pensou? Dançar no Espírito, fazer todas aquelas coisas que Pedro fez, curou o enfermo, tudo isso, mas ainda não tinha o quê? O Espírito Santo. Por quê? Não morreu para si. Você entende? Não, Senhor, eu vou contigo até o céu, até onde que for. Não morreu para si. Depois que tu te converteres, então confirma aos teus irmãos. Isso é verdade. Executando o seu plano. Daí o irmão Brana usa, sabe quem? Você guardar, levar para casa. João 14:12. O que é João 14:12? Na verdade vos digo que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Você entende isso?
Você crê mesmo? Você morreu mesmo? Então as obras você vai fazer. Porque todos que morreram em Cristo Jesus ressurgirão, porque Jesus renasceu. E aí o Espírito Santo está em você. Daí quando eu ver você falar, eu vou dizer: quem está falando é Cristo. Você se lembra os grandes homens que falaram do irmão Brana? Eu vejo Cristo no irmão Brana. Por que ele vê Cristo no irmão Brana? Porque ele fala e manifesta a palavra de Deus. E assim somos nós, um com o outro. Temos que aprender isso. Quando formos falar um com o outro, saber o que vamos falar. Não usar de má palavra, mas usar de boas palavras para refletir Cristo em nós. Você entendeu? Amém? Então eu vou fazer uma oração e depois vamos passar para a Santa Ceia. Feche os seus olhos, você pode ficar sentado. Senhor Deus, Pai Celestial, se tem uma coisa que nós precisamos é nascer de novo. Sem nascer de novo, somos falidos. Não temos Cristo, não temos o Espírito Santo, só temos algumas coisas que parecem ser boas, são boas, porque são ensinamentos, está ali na palavra, mas a coisa mais importante para nós é nascer de novo e se tornar uma criatura. Por isso, Pai, que possamos morrer essa noite e que essa palavra possa penetrar no fundo do coração dos teus filhos e que não haja descanso até eles poderem reconhecer isso, Pai, e poder aceitar o poder da palavra viva e eficaz em sua vida. Peço isso, Pai, porque creio em tuas promessas. Tudo isso peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler.